13, versículo... Põe o 13. Deixa eu ver. É isso? Não, errei. Coloca o 7. Isso. Escute uma coisa. Deus aí está ensinando o povo. Qual é a estratégia que está acontecendo aí? O povo, na verdade, está saindo do Egito. Deus tem algo a fazer sobre a vida desse povo. Deus tem algo a se manifestar na história desse povo. O povo está saindo, o povo vai começar a viver algo que Deus tem para a vida deles, algo tremendo e maravilhoso. E aí Deus vai dizendo tudo o que Ele quer fazer, Ele vai contando, vai dando a história, vai até o 17, vai. Aí o povo, aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou, o povo agora vai sair. Deus deu toda a estratégia, Deus deu todo o propósito que Ele tinha, e o povo agora vai começar a sair, porque Deus tem uma promessa. Qual é a promessa que Deus tem para esse povo? Deus disse assim para esse povo: olha, presta atenção, eu tenho uma nova terra para vocês. A promessa que eu tenho para a tua vida é de levar você a viver numa terra que mana leite e mel, de viver num lugar em que eu tenho para a vida de vocês, a qual vocês nunca viveram. O povo, ele está cativo no Egito, o povo está escravizado, oprimido, humilhado, e agora Deus vem com essa promessa de que eles vão viver um futuro de prosperidade, um tempo de abundância, um tempo de transformação. E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Deus vai tirar o povo. A gente sabe, e muitos que estão aqui já conhecem essa história, sabem muito bem que o povo vai demorar quanto tempo para chegar ali na terra prometida. O povo vai levar 40 anos, mas é muito claro que para sair da onde o povo estava até a terra que Deus tinha, não demoraria mais do que 40 dias. Mas a Bíblia vai dizer que Deus vai levar esse povo pelo caminho mais longo. Por quê? Por causa que o povo, se visse a guerra, Deus disse, o povo se arrependeria. Mas o que me chama a atenção é o que está no 18. Põe o 18. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, Mar Vermelho, e armado, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. O povo está saindo, e Deus disse assim: olha, vocês não vão pelo caminho mais curto, vocês vão pelo caminho mais longo. Por que vocês vão pelo caminho mais longo? Porque se vocês fossem pelo caminho mais curto, lá tem os filisteus, lá existem os inimigos, e os inimigos talvez se levantariam, eles vão se levantar contra a tua vida, e talvez quando você vir a guerra, você vai recuar, a tua mente vai fraquejar, os seus pés vão vacilar, e você vai querer voltar para o Egito. Engraçado, o que me chama a atenção é que Deus está dizendo isso no 17, e diz o versículo 18, que eles vão sair pelo caminho do deserto. Mas o que chama a minha atenção é que a Bíblia vai dizer que todo o povo de Israel estava armado. Vem para mim, presta atenção, quem está comigo diga amém. Irmãos, se eles estão armados, por que não vão pelo caminho mais curto? Se vai ter guerra, eles estão armados. Existia armamento. O problema não era armamento, havia armas nas mãos do povo. Mas aí Deus disse assim, ó: se vocês forem pelo caminho mais curto, se a guerra vier, vocês vão vacilar e voltar atrás. Havia as armas estavam na mão do povo. O povo tinha o armamento certo para a guerra. Mas qual é o problema aqui? É a mentalidade do povo. Deus sabia que esse povo estava com uma mentalidade errada. Ele tinha até o armamento, mas não saberia guerrear, porque a mentalidade daquele povo ainda era uma mentalidade de escravo. Não adianta nada você ter o armamento certo na mão, não adianta você ter as armas que Deus deu para você, se a tua mentalidade, se o teu coração, se o teu conhecimento, a tua sabedoria, ainda é uma sabedoria de escravo. Não adianta Deus fazer promessa na minha vida, colocar as armas certas na minha mão, para mim viver aquilo que Ele tem para mim, se a minha cabeça não estiver mudada.
Aquele povo estava saindo do Egito, mas Deus sabia que o Egito ainda não tinha saído de dentro deles. Por isso o caminho mais longo. Não adianta nada Deus fazer promessa na minha vida, falar que tem para mim, colocar nas minhas mãos as armas necessárias para mim viver aquilo que Ele tem, se eu ainda não mudei a minha mentalidade e o meu pensamento por dentro. Não adianta eu sair do mundo e o mundo não sair de mim. Não adianta eu estar dentro de uma igreja e Deus falar com a minha vida, Deus fazer promessa, trazer as revelações, colocar tudo que é necessário para eu viver as promessas, se eu não tiver mudado por dentro. E Deus sabia que aquele povo ainda era escravo. A gente sabe muito bem da trajetória desse povo, o que vai acontecer no deserto. Vira e mexe, o que vai acontecer? Eles vão começar a lembrar daquilo que eles viviam no Egito. No Egito a gente tinha cebola. No Egito tinha verdura para comer. No Egito tinha isso, tinha aquilo. Era melhor ter ficado no Egito. Deus sabia como esse povo estava. A verdade é uma só, irmão, e presta atenção, porque eu vou ser breve nessa noite. Não adianta a gente ser guiado por Deus, ter as armas que Deus tem colocado nas nossas mãos, se nós não tivermos mudado a nossa mentalidade por dentro. Não adianta eu estar numa igreja como essa, e Deus falando comigo, e colocando as armas de guerra na minha mão, se eu não tiver mudado por dentro, nada vai acontecer. Tem muita gente que está dentro de uma igreja como essa, Deus já falou com ele, fez a promessa, colocou as armas necessárias para ele viver a promessa na vida dele, mas ele está no caminho mais longo. Sabe por que ele está no caminho mais longo? Porque a mentalidade dele ainda é mentalidade de escravo. Sabe por que as coisas são mais demoradas na vida de muitos crentes por aí? Aqui não, é um lugar que eu passei por aí, que eu conheci crente assim. Sabe por que as coisas ainda são demoradas na vida de muito crente? Porque a mentalidade dele ainda é uma mentalidade de escravo. Ei, vem para mim, presta atenção. Porque Deus está guiando esse povo, sim ou não? Tá, é Deus que está guiando. Mas o caminho é mais longo, é tudo mais demorado, é tudo mais difícil. Sabe por quê? Porque a mentalidade do povo ainda é uma mentalidade de escravo. Às vezes a gente está na igreja, Deus está guiando, Deus está falando, prometendo, dizendo, colocando tudo necessário na minha mão. Mas parece que para mim tudo é mais difícil. Parece que para mim tudo é mais demorado. Por quê? Porque eu não mudei por dentro ainda. Deus está me guiando, eu estou seguindo. Mas tudo para mim, em vez de 40 dias é 40 anos. Tudo para mim é mais difícil. Ah, eu sei, irmão, que tem crente aqui que Deus está falando com você. Nossa, parece que na vida do irmão, o irmão chegou ontem na igreja. Parece que começou, ó, nossa, ó o testemunho. Ah, a Gabi testemunhou de 1 ano. Nossa, e eu aqui, Deus, estou há 5, há 10. Parece que para mim é tudo mais demorado, é tudo mais difícil. Mas talvez seja porque a gente ainda não mudou a nossa mentalidade. Eles não vão pelo caminho mais fácil. É Deus que está dizendo isso. Volta 17. Porque se eles forem por caminho mais fácil, olha lá, ó, eles vão se arrepender. E vendo a guerra vai voltar. Sabe por que tem muito crente desistindo, largando, abandonando as igrejas, abandonando Deus? Sabe por que tem muita gente recuando? Sabe por que tem tanto crente desviado? Ah, um monte viu esse rapaz que estava aqui agora. Sabe o que ele é? Alguém que abandonou o evangelho, alguém que abandonou Deus, que deixou Deus. Porque talvez em um dado momento Deus colocou as armas na mão dele. Só que assim tudo ficou mais difícil. Sabe por quê? Porque em um dado momento ele não se converteu, ele se convenceu. Alguém convenceu ele de estar numa igreja, de servir a Deus, mas aí vieram as adversidades, as dificuldades. Talvez Deus falou para ele: esse é o caminho, é rápido que eu tenho para a tua vida. Mas na trajetória da história da vida dele, ele resolveu voltar atrás. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele: muda a tua mentalidade, irmão. Ele disse amém. Quem está entendendo isso nessa noite? Se tinha arma, por que não foi pelo caminho mais fácil? Porque Deus falou. Na primeira dificuldade, no primeiro levante do inimigo, você vai voltar atrás.
E aquele que recua e que volta atrás, Deus não tem prazer nele. Entende isso, sim ou não? Aleluia. Deus está guiando. Deus deu as armas. Só que, infelizmente, a coisa para eles vai ser mais demorada. Por quê? Porque eles não tinham mudado a mentalidade. Vão chegar? Vão. Só que vai demorar 40 anos. Por causa de quê? Porque não mudaram. E eu mostro para vocês, você sabe disso. Lembra? Vai chegar no tempo de Josué. Vai ou não vai? Vai. Vai lá dar uma olhada na terra. A terra é boa. A terra é boa. Só que tem um problema. Está cheio de gigante, não? A gente é igual gafanhoto. Depois de tudo isso, de viver o que viveram, com Deus no deserto, o maná, as codornizes, a água da rocha. Aí, dá uma olhada lá, dá uma espiada como é a terra. Foram até lá, foram. 12. 10 voltaram com aquela história. Nossa, trouxemos esse cacho de uva aí, carregado por 2. Você já pensou, um cacho de uva carregado por 2, irmão? Que coisa linda. Era para eles enaltecer isso, falar, que tremendo. A terra que Deus tem para nós, um cacho, o tamanho do cacho de uva, meu. Não, a terra até que é boa. Só que tem o seguinte, cheinha de gigante lá, meu. E a gente, ó. Esse povo tinha mudado? Não. Então Deus conhece você. Posso ouvir um amém? Deus conhece a nossa história. E Ele sabe que muitas vezes tem que levar a gente no caminho mais longo. Porque se levar no mais curto, você desvia. Porque se levar você no caminho mais rápido, você vai voltar atrás. Não, bispo, não. Vai. O caminho era rápido, só que tinha que enfrentar desafios. Amém? Às vezes a gente fala para Deus, Senhor, eu preciso que o Senhor agilize, que faça na minha vida. Aí Deus fala assim, filha, eu vou mandar você por esse caminho, rapidinho vai acontecer. Só que daí quando Deus põe você no caminho, os desafios aparecem. Aí Deus sabendo que você vai voltar, como Deus não quer perder você, Deus fala assim, você vai chegar lá. Só que vai demorar um pouquinho. Irmão, é Deus na sua vida. Entende? Tudo é o tempo de Deus. Então, Deus sabendo para não perder você, vai levar você pelo caminho mais longo. Aí está repreendido, bispo. Vai. Porque senão você volta. Porque senão você para. E Deus sabe disso. Tem horas que Deus faz assim, ó. Põe o versículo 1 do capítulo 14. Rapidinho, que meu tempo está indo embora. Então falou o Senhor a Moisés, segue. Fala para os filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente deles assentarei o campo junto ao mar. Então o faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. Segura, presta atenção. O povo está assim. Quem é que colocou esse povo nessa sinuca de bico? Deus. Quem é que colocou o povo num beco sem saída? Deus. Não foi o diabo, não. Não foi o diabo. Foi Deus. Porque tem crente que tudo que acontece na vida dele, ele já quer falar que foi o diabo. Ai, eu estou sem nenhuma estratégia, é o diabo sujo. Ai, eu estou sem saber o que fazer. Eu estou num beco sem saída, é o diabo. Não, irmão. Tem horas que Deus coloca você nessa situação. Tem horas que Deus testa você. O negócio estava tão difícil que até o inimigo falou, eita, meu, olha lá, ó, eles estão todos perdidos. Tem hora que até o diabo acha que você está perdido, hein? Sabia? Né? Ixi, acho que nem vai precisar fazer nada aí não, está perdido. Mas são situações que Deus prepara, que Deus permite na tua vida. Sabe por quê? Segue o versículo 4, olha lá. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Lembra que nós estamos falando aqui de Josué 3,7? Josué, hoje, Josué, eu quero que todo mundo saiba que você tem um Deus.
O inimigo precisa saber quem é o Deus da tua história, irmão. Ele precisa saber quem é o Deus da tua vida. O diabo não quer saber quem é você. O diabo quer saber se você tem um Deus. Porque se você não tiver, irmão, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar, por mais pressão que seja. Às vezes a gente canta assim, mas será que a gente tem um Deus mesmo? Porque quando o diabo vem contra a minha vida, eu tenho que dizer para ele assim, ó, eu tenho um Deus. Eu não estou sozinho. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Eu serei glorificado em Faraó, para que Faraó saiba que eu sou o Senhor de vocês. Para que Faraó saiba que vocês estão nessa situação encurralados, sem saída, mas vocês têm um Deus. Vocês têm alguém que é pela vida de vocês. Por mais que a situação seja difícil, a dificuldade, por mais que você se sinta embaraçado nessa noite aqui, por mais que você esteja se sentindo enroscado, sem nenhuma alternativa ou possibilidade adiante as tuas vistas, você tem um Deus na história. Você tem. Por mais demorado que esteja, eu estou sendo guiado por Deus. O diabo vem e diz assim, e aí? E aí? E aí? Deus falou que tinha uma promessa, hein? Deus falou para você que ia te levar, que ia te mostrar a promessa, mas cadê? Porque isso aí era para acontecer em 40 dias, e já faz um ano. Cadê? Cadê? E aí, a gente se vê todo embaraçado, todo preso, todo anulado, porque a gente não tem resposta. Mas Deus está dizendo assim, está demorando, mas eu estou te guiando. Está demorando, mas quem está na frente disso sou eu. Está demorando, mas fica tranquilo. Fica tranquilo. Não se desespera. Não é assim? Fica tranquilo. Por quê? Te espera. Quem está entendendo isso? Deus está falando com você, sim ou não? Se foi Ele que prometeu, espera. O caminho está longo, mas aí eu olho para frente e eu vejo que Deus está na frente. De manhã a gente falou aqui, Deus falou assim, eu vou dar Jericó nas suas mãos. Mas aí Deus falou para Josué, pega a arca e põe a arca na frente. Sabe qual era o problema de andar com a arca? É porque toda vez que a arca ia na frente, tinha que dar 7 passos, parar e sacrificar. Deus falou assim, vou dar Jericó. A arca vai na frente e vocês vão atrás. E lá está lá, Josué 3. Para que vocês não se percam, a arca vai na frente. Agora vai o sacerdote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parava e sacrificava. Depois do sacrifício. Vem para mim, presta atenção. Você já imaginou quanto tempo demorou? Agora pensa os crentes atrás, Israel atrás. Meu Deus, não tem como dar 7 passos não, 6 passos só? Já dá 21. Dá 21 logo para dar uma acelerada, porque a gente é meio assim. Deus promete, a gente já quer viver no fast food. Mas não tem jeito. Princípios não podem ser quebrados. Para andar com a presença, tinha que obedecer a forma. Se você quer andar com Deus, se você quer Deus na frente da tua história, da tua vida, você tem que obedecer aos princípios. E um dos princípios é esse. Ah, eu quero andar com Deus. Não, tem gente que quer que Deus ande com ele. Esquece esse papo de 7 passos, sacrifício. Bora. Não. Não pode quebrar princípios. O caminho que era para fazer em 3, 4 horas vai demorar 3 dias, vai.
Mas nós vamos chegar lá no Jordão. Sabe por que nós vamos chegar? Porque Deus está na frente. Deus está na frente. Então nós vamos chegar. Chegaram ou não chegaram na terra prometida? Chegaram. Muitos ficaram pelo caminho, viu? Uma geração. A Bíblia diz que uma geração inteira vai ficar pelo caminho. Porque não é fácil, não. Não é fácil obedecer e seguir e caminhar com Deus. Quem falou que era fácil, quem te disse isso, mentiu. Mas o inimigo vai ter que saber quem eu sou. Através da tua vida, o inimigo vai saber quem Deus é. Vai. Ele vai saber. Ele vai saber. Põe o versículo 14 de Êxodo. Êxodo 14. Meu, se eu errar, vamos ver. Se eu errar, está valendo, não vai para o outro. Isso. Põe o 13. Começa no 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temas, estáis quietos e veja o livramento que o Senhor amanhã vai dar para você. Posso ouvir um amém? Não amém. Presta atenção. Olha lá. Que dia que é? Que dia que é? Hoje. Diga para o irmão que está ao teu lado: é hoje. Diga: não é amanhã. Diga: você veio hoje. Diga: problema seu. Deus está te abençoando. Só não se desespere. Mantenha a fé. Por quê? Porque os egípcios que você está vendo hoje, nunca mais. Diga: nunca mais. Pega essa. O livramento que Deus dá não é temporário. A vitória que Deus dá para você é permanente. Porque eu vejo muito crente por aí que parece que Deus dá vitória. Ai, Deus me deu vitória. Aí, daqui a pouco, ele está vivendo um ciclo da mesma dificuldade, da mesma luta, da mesma guerra. Só que Deus está dizendo assim: quando sou eu que faço na história da tua vida, isso é permanente. Aquilo que você viveu de decepção, de fracasso, de derrota, de humilhação, você não vai viver mais. O que Deus faz na nossa vida é permanente, é sólido. Deus não está aqui para simplesmente aliviar. Ele está aqui para fazer coisas permanentes na nossa vida. Pode até estar demorando, pode até ser o caminho mais longo, mas se daí o diabo vai chegar e vai dizer: nossa, cadê aquilo, cadê a promessa? Está demorando, mas eu estou vendo que Deus está na frente. E se Ele está na frente, Ele sabe qual é o melhor caminho para mim. E sabe de uma coisa? Eu só sei de uma coisa: o que Deus tem para mim é permanente. E aí, o que você vai fazer? Põe o 14, nada. Eu não vou fazer nada. Porque quando eu estou sendo guiado por Deus, é o Senhor que faz. Isso vale um glória seu. Você simplesmente vai ficar calado. Quem vai fazer é Deus. Essa palavra é só para quem crê, irmão. Eu vou ser glorificado na tua vida. Sabe por quê? Porque você não vai fazer nada. Deixa que Deus faz. Você entende? Deus só quer usar você. Fique de pé. É até aí. Quem entendeu, diga amém. Aleluia. Eu não sei qual é o seu propósito, o seu projeto. Eu não sei qual é a sua necessidade. Mas de uma coisa eu sei: o Deus que está aqui vai te abençoar.